Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que acontece com muita frequência no desenvolvimento de software. Na verdade, acontece tanto que praticamente todo programador já passou por isso em algum momento. Tudo começa com uma ideia simples. Alguém diz algo como: vamos criar um sistema pequeno. Ou então: isso aqui é só um programinha simples. Talvez seja um sistema para registrar clientes. Ou um pequeno aplicativo para organizar tarefas. Ou até um sistema interno para alguma empresa. No começo tudo parece bastante tranquilo. Algumas telas. Algumas funcionalidades. Um banco de dados pequeno. Algumas regras de negócio. Nada muito complicado. Mas depois de algum tempo acontece algo curioso. O sistema começa a crescer. Novas funcionalidades aparecem. Pequenas mudanças são solicitadas. Algumas integrações são necessárias. E de repente aquele sistema que parecia simples começa a se tornar cada vez mais complexo. Alguns meses depois alguém olha para o projeto e pensa: como chegamos até aqui? Essa transformação de sistemas simples em sistemas complexos é extremamente comum. E hoje eu quero conversar sobre por que isso acontece. Para começar, precisamos entender uma coisa importante. Sistemas de software raramente permanecem estáticos. Eles evoluem. Eles mudam. Eles se adaptam a novas necessidades. E isso é absolutamente normal. Vamos imaginar um exemplo simples. Uma pequena empresa decide criar um sistema para registrar pedidos. No início o sistema precisa apenas registrar cliente, produto, quantidade. Tudo muito simples. Mas depois de algum tempo surgem novas necessidades. Agora o sistema também precisa registrar formas de pagamento. Depois alguém percebe que seria interessante ter um relatório de vendas. Depois aparece a necessidade de controlar estoque. Depois alguém pede integração com um sistema de faturamento. E sem perceber, o sistema começou a crescer. Esse crescimento é natural. O problema é que muitas vezes o sistema não foi planejado para crescer. Ele foi desenvolvido pensando apenas na necessidade inicial. E quando novas funcionalidades começam a aparecer, o código precisa ser adaptado. Algumas partes são modificadas. Outras partes são ampliadas. E aos poucos a estrutura original começa a ficar confusa. Outro fator que contribui para esse problema é algo chamado dívida técnica. Esse termo é muito interessante. Ele descreve situações em que escolhemos soluções rápidas para resolver um problema imediato. Por exemplo, um programador precisa implementar uma funcionalidade rapidamente. Talvez exista uma forma ideal de fazer isso. Mas ela levaria mais tempo. Então ele decide criar uma solução mais simples. Algo que funcione agora. Isso resolve o problema no curto prazo. Mas pode criar dificuldades no futuro. E quando várias dessas decisões rápidas se acumulam, o sistema começa a ficar mais difícil de manter. É como fazer pequenos reparos improvisados em uma casa. No começo parece funcionar. Mas depois de vários reparos improvisados, a estrutura começa a ficar confusa. Outro fator importante é o crescimento da equipe. No início um sistema pode ser desenvolvido por uma única pessoa. Mas à medida que ele cresce, mais desenvolvedores passam a trabalhar nele. Cada desenvolvedor possui seu próprio estilo, suas próprias ideias, suas próprias formas de organizar código. Se não existir uma arquitetura clara, o sistema pode acabar se tornando uma mistura de estilos diferentes. Isso também contribui para a complexidade. Existe ainda outro fator interessante. Muitas vezes as regras de negócio são mais complexas do que parecem no início. No começo alguém pode dizer: o sistema precisa calcular o preço final. Parece simples. Mas depois surgem várias condições. Descontos especiais. Regras de promoção. Impostos diferentes. Condições específicas para determinados clientes. De repente aquela regra simples se transforma em algo muito mais elaborado.
Essa complexidade não vem da tecnologia. Ela vem do próprio problema que o sistema precisa resolver. E o software precisa refletir essa realidade. Outro ponto importante é que muitos sistemas se tornam complexos porque tentam resolver muitos problemas ao mesmo tempo. No início o sistema tinha um objetivo específico. Mas com o tempo novas funcionalidades são adicionadas. E algumas delas talvez nem estejam diretamente relacionadas ao propósito original do sistema. Isso acontece bastante em projetos que crescem sem planejamento arquitetural. E quando o sistema tenta fazer muitas coisas diferentes, a complexidade aumenta naturalmente. Na engenharia de software existem várias estratégias para lidar com esse tipo de problema. Uma delas é a modularização. A ideia é dividir o sistema em partes menores. Cada parte com uma responsabilidade específica. Por exemplo, um módulo para usuários. Outro módulo para pagamentos. Outro módulo para relatórios. Essa divisão ajuda a manter o sistema organizado. Outra estratégia importante é o uso de arquiteturas bem definidas. Arquiteturas ajudam a organizar o sistema em camadas. Por exemplo, camada de apresentação, camada de lógica de negócio, camada de dados. Essa organização facilita o entendimento e a manutenção do sistema. Outro conceito importante é o de refatoração. Refatoração significa melhorar a estrutura do código sem alterar seu comportamento. À medida que o sistema evoluir, algumas partes podem precisar ser reorganizadas. Isso ajuda a reduzir a complexidade acumulada ao longo do tempo. Mas existe uma verdade importante sobre sistemas de software. Sistemas complexos são, em grande parte, inevitáveis. Porque os problemas que eles resolvem também são complexos. O objetivo da engenharia de software não é eliminar completamente a complexidade. Isso muitas vezes seria impossível. O objetivo é organizar essa complexidade de forma controlada. Ou seja, transformar algo caótico em algo compreensível. E isso exige planejamento. Exige boas práticas. Exige experiência. Quando olhamos para grandes sistemas, como sistemas bancários, plataformas de comércio eletrônico ou redes sociais, percebemos que eles são extremamente complexos. Mas essa complexidade não surgiu de uma vez. Ela foi sendo construída ao longo de anos de evolução. E por isso a engenharia de software existe. Para ajudar a lidar com essa evolução de forma organizada. Se você está começando na programação, talvez ainda esteja trabalhando com sistemas pequenos. Mas à medida que os projetos crescem, você perceberá que organizar o código se torna cada vez mais importante. Porque no final das contas, programar não é apenas escrever código. É também manter sistemas funcionando ao longo do tempo. E quanto mais organizado o sistema estiver, mais fácil será continuar evoluindo. Se você gostou dessa reflexão sobre desenvolvimento de software e engenharia de sistemas, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, arquitetura de software e tecnologia de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.